Olá, tudo bem? Sou Janes Fabrício, da NutriFS. Estamos aqui no Centro de Treinamento da Rational Brasil com o NutriChef, que é um projeto do canal NutriFS, em que o propósito é incentivar a perenidade entre os profissionais de nutrição e gastronomia. Estou com meu parceiro aqui, o Zani, que hoje, agora, nesse momento, nós temos a nossa chefe que já está preparando ali, vocês vão saber o que nós vamos fazer nesse novo episódio. E com duas pessoas muito especiais, mães, gestoras, nutricionistas e doutoras. Zani, se apresenta para nós? Presente. Essas sumidades? Prazer tê-las aqui conosco. Então, como o Janis falou, estamos aqui no Centro de Treinamento da Rational Brasil para mais um episódio do podcast NutriChef. E as convidadas de hoje são a doutora Carla Vilaça e a doutora Fernanda Sangiorato, junto com a chefe Thalita Ferrari, que vai preparar para a gente um prato sugerido pelas nossas nutricionistas, com premissas nutricionais que chegará aqui numa releitura com a visão da chefe de cozinha. Doutoras, obrigado pela presença. Acho que agradece. Temos certeza que vai ser de muita utilidade para todo mundo que assistir. O nosso canal tem como propósito, como o Janis falou, trabalhar a integração entre a área da nutrição e a área da gastronomia. Vocês que atuam nessa área há bastante tempo já viram muita evolução e a gente quer ouvir de vocês sobre isso hoje aqui. Prazer, viu, em tê-las Obrigada. conosco. A gente pode falar, né? Eu estou há mais de 20 anos no mercado, então acompanhei uma evolução muito grande que o mercado teve dessa interação. Né? Quando eu comecei, a nutricionista não tinha o valor que ela tem hoje. Né? Muitas vezes a gente estava nos locais só porque a lei exigia. E existia realmente assim, um conflito, muitas vezes, entre a equipe e a nutricionista, porque viam a gente como uma pessoa que vai lá apontar erro, que fica implicando com os processos, sem entender a real preocupação que a gente tem, né, com isso. E ao longo desses... É tão importante você falar isso, né, Zani? Porque é justamente desmistificar isso. Desculpa. Sim. Não, mas foi tão legal a forma que você deu a sua introdução. Então, assim, no começo foi muito difícil, até para você mostrar o que é o seu trabalho, que não é ir lá apontar erros, né? A gente está lá para fazer essa integração, que hoje já acontece de uma forma muito mais natural. As pessoas, elas entendem o valor do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, né? A gente ainda pega algumas pessoas muito resistentes que falam que faz em casa desse jeito, né? A gente escuta, mas na minha casa, há 30 anos eu faço assim. Receita da família. Exatamente. E a gente, né, mostra que é diferente quando você está na sua casa, a responsabilidade que você tem na sua casa e quando você serve comida para várias pessoas, né? Quando envolve o nome de uma marca. Então, a gente está lá para mostrar realmente que os processos não foram inventados para criar problemas, muito pelo contrário, para evitar que os problemas aconteçam, né? Sim. E tem muito estudo por trás disso também. Não são pessoas que desenvolvem as leis, os processos e fazem isso só porque de maneira aleatória. Não é isso. Tudo tem um propósito. E a gente vai explicando os propósitos a cada processo que tenha que ser feito. Você está nessa história há quanto tempo, doutora Fernanda? Eu tô já faz 12 anos. E vocês explicam um pouco para a turma, vocês têm uma empresa, quanto tempo tem a empresa de vocês? Qual a área de atuação? Nossa empresa foi montada há 12 anos, onde a gente trabalha com consultoria em nutrição. E qual foi o intuito da nossa empresa quando a gente montou? A gente queria que a nutricionista, que o profissional, atuasse realmente para aquilo que ele estudou. Porque muitas áreas que eu passei ao longo da minha vida, a gente tinha que focar primeiro em custos, administração de funcionários, e a nutrição ficava por último, né? O controle de qualidade, né? A gente tinha que administrar muitas outras coisas antes de conseguir realmente atuar com controle de qualidade. E a nossa paixão é controle de qualidade. Então, ali a gente montou a empresa com esse intuito. Vamos trabalhar com controle de qualidade.
E a nutricionista que trabalhar com a gente vai trabalhar em controle de qualidade e não administração, né? Outras vertentes que aí fazem parte, né? Que a gente aprende muito, mas se o nosso intuito quando a Nutrenza foi criada foi para isso. Isso aí, ela falou o nome da empresa aqui, que é para falar, que é Nutrenza. E a Nutrenza hoje atende qual tipo de cliente? Hoje a gente atende várias vertentes, a gente tem distribuidores de alimentos, nós trabalhamos com escolas, com restaurantes, com franquias, então a gente já tem uma vasta experiência nisso, em todos esses controles, com perfis diferentes de clientes, né? Porque na realidade... Com necessidades diferentes também, né? Exatamente, com necessidades diferentes. E é isso que é o mais, assim, que pra gente é muito bom, porque cada novo cliente é uma experiência diferente. Então a gente pode... desenvolver em cima daquilo, mesmo a lei sendo uma, mesmo os processos sendo a base sendo a mesma, cada um tem a sua particularidade e cada um pode ser resolvido de um jeito diferente. E agora uma coisa que queria a opinião de vocês que tem vivido a evolução, o desenvolvimento da atuação da nutricionista no segmento de alimentação. A gente comentou isso em outras conversas. Eu vejo no trabalho que vocês fazem uma aproximação, uma proximidade de vocês muito grande com a operação, Sim. com o dia a dia do gestor, do chefe de cozinha, do cozinheiro, da equipe dele, quer dizer, entendendo as dores do cara. Por que isso tem tanta importância, na opinião de vocês, no modelo de trabalho que vocês fazem? Porque a gente tem um resultado mais assertivo. A gente entende qual é a função de uma chefe de cozinha, qual é a função que a nutricionista tem que desempenhar lá, do auxiliar, do cozinheiro. Cada um faz parte de uma peça importante para a engrenagem fluir bem. E qual é o objetivo final? A gente entregar um produto, um alimento de qualidade para o consumidor final. O objetivo é o mesmo, né? Todo mundo que está trabalhando tem o mesmo objetivo, que é atender o cliente da melhor maneira possível. Então, esse negócio de separar essa área minha, essa área tua, ficou lá no passado. Não funciona mais. A saúde é mais importante, né? Sim, então, evitar uma toxinfecção, todo mundo que está envolvido no processo tem sua responsabilidade. Então, não é o meu trabalho como nutri, é o trabalho do ajudante que é separado. Então, ele faz assim e eu faço assim. Não, é uma coisa que conversa, né? Eles têm que estar bem entrosados para o resultado final dar certo. Eu fiquei curioso quando você falou distribuição. Onde que a nutricionista entra na distribuição? Num distribuidor. Num distribuidor de alimentos? Na realidade, a gente entra nos processos de dar treinamento para os colaboradores. Tem alguns distribuidores que fazem alguns mini procedimentos de fazer de manuseio, de fracionamento. Então a gente consegue atuar nessa parte também, porque o colaborador que vai colocar a mão ali no alimento, ele tem que estar com toda a parte de higiene em dia, né? Ele tem que saber todos os procedimentos para levar esse produto para a gôndola do supermercado ou para o empório que seja, com a segurança alimentar adequada. Zana, é uma coisa que a gente fala sempre, a distribuição, né? Eu nunca tinha ouvido falar da nutrição na distribuição, muito legal. Se você pensar que num galpão, onde ficam armazenados, né, o que tem de bicho, de pragas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não haver uma contaminação ali, o que pode ser feito para evitar, vem fornecedores de vários lugares. Além disso, a gente também vê a rotulagem dos produtos que chegam, né? A legislação mudou, ela está muito mais rigorosa. Sim. Então, a gente tem que ter esse controle, porque quando esse distribuidor fornece para algum cliente, a rotulagem tem que estar certa. Então, isso também é uma parte do nosso trabalho. E vocês estavam falando aqui, vai lembrando das coisas, né? Um dos desafios maiores, eu lembro quando começou esse processo de envolvimento das nutricionistas na parte de segurança, higiene e tal, e a responsabilidade técnica está no fato dos estabelecimentos, boa parte deles não terem sido pensados antes, considerando isso. Sim. E daí você vai fazer o trabalho, tem aquilo, não tem pia para lavar a mão, esse não tem o clássico mundial da auditoria, né? E daí, mas onde eu vou pôr uma pia, tem que fazer quebrar obra. A cozinha inteira. Como que tá esse cenário hoje? Melhorou ou ainda
tem essa questão forte? Olha, depende muito, depende muito. Mas a questão é, a gente consegue fazer adaptações. No caso específico da pia, existem pias de 30 Hoje centímetros. tem a piazinha, né? Então, a gente tem recursos para adaptar aquele estabelecimento para estar dentro da lei. O que a gente percebe hoje é que tem muitos clientes que procuram a gente, eles já estão tomando essa consciência de procurar antes, assim, no meio da obra, vamos dizer Isso que eu assim. queria saber, Sim, se começaram E a procurar. Sim, tá também. tendo uma evolução nesse sentido. E a gente senta com o arquiteto, com o engenheiro, faz análise de toda a planta, olha, porque... Né? Se ele não é especialista em cozinhas industriais, muito provavelmente ele não conhece a legislação. Ele conhece ali o que é bonito, o que é funcional, mas existem algumas coisas que vêm na legislação que são obrigatórias. Então, às vezes eles não sabem. E aí a gente consegue colocar no projeto, e aí isso minimiza muito os gastos, a dor de cabeça, atraso em obra, porque a gente conseguiu colocar no projeto. Então, a gente já vê, assim, não é a maioria, mas já está tendo essa procura antes. Tem lugar que a gente chega e esqueceram de pôr ralo. Tem. Né? Ou coloca o ralo embaixo da geladeira. Então, toda vez Viável. você tem que puxar a geladeira para abrir o ralo para água. Para limpar. Não tem, acontece. Existe muita resistência nessas consultorias, quando vocês começam, quando vocês entram num lugar assim, existe muita resistência? Quando você diz em relação aos A engenheiros, tudo. quando Ao a gente dono, aos engenheiros, sim, porque uma coisa o engenheiro fala, aí chega o dono e fala outra coisa, aí chega o líder fala outra, né? Acho que aí é tipo... porque a forma como a gente trabalha não é na imposição, é mostrar por quê. Então, assim, o ralo embaixo vamos pensar, um ralo embaixo da geladeira, vai ser funcional? Não é melhor colocar aqui? A gente não é engenheiro, mas a gente conhece ali o fluxograma de uma cozinha. Então, a nossa experiência nos dá condições de mostrar para o engenheiro que talvez não seja daquela maneira. E faz ele pensar, não é olha, coloca o ralo aqui. Aí você já arrumou uma briga, né? Ele vai falar, o que você quer saber mais do que eu? Você estudou engenharia? Não. E Mas fala, a e minha falam vivência. assim, e Então, falam assim. eu acho que é tudo a forma como é colocado e como você mostra que realmente talvez daquela forma seja melhor. Sim. Né? E aí, no final dá certo. Então tem a resistência. Sempre tem, né? Sim. Sempre tem. Até entender. Né? Até eles entenderem que a gente está ali como parceiras. Isso. E não alguém que está competindo. É isso aí. Né? Hoje, como vocês falaram, pelo menos o entendimento com relação à importância do trabalho de vocês melhorou, né? Sim. Melhorou. Antigamente, a gente tinha clientes que tinham a obrigação de ter um nutricionista. Isso. Hoje, não. Hoje, as pessoas entendem que é melhor ter, né? O investimento que você faz numa consultoria te traz muito mais ganho do que você procurar na hora do problema, né? Aí o negócio já desandou. Então, o preventivo, as pessoas têm entendido que o preventivo é muito importante. E tem outra coisa que você falou, lembrei também, tem uma questão que hoje, quer dizer, sempre foi um problema do setor, que é o preparo e a qualificação da mão de obra. Sim. Nos últimos tempos, isso se tornou ainda mais acentuado por causa de uma série de questões. E o setor está assustado. Nossa, não tem gente para trabalhar, não tem gente boa para trabalhar e tal. E vocês sabem que é o segmento que tem o turnover super alto e tal. E o treinamento relacionado à segurança e higiene alimentar é uma exigência, né? Sim. Ele é... Para quem está assistindo aqui não tem total entendimento sobre isso, qual que é a dinâmica exigida por lei e a periodicidade? Como que funciona isso? A periodicidade é recomendado que seja semestralmente. 6 meses, né? Isso, semestralmente. Nossa, assim, nos clientes a gente gosta de fazer sempre aquele treinamento on the job. Então, é aquela conversa que você chega com o colaborador e já atua exatamente no erro que você encontrou. Então, você encontrou o erro, já dá aquele mini treinamento para ele. Relacionado àquela questão. Relacionado àquela questão, para aquilo não virar bola de neve. E a cada 6 meses, o período máximo, né, que é considerado, a gente faz esse treinamento na equipe inteira. Então, a gente fala de higiene pessoal, a gente fala de quais são os produtos que precisam ser colocados, o manuseio deles. Então, entra uma série de procedimentos, né, de qualificação que a gente vai dando para o colaborador para ele não errar no dia a dia.
Então, isso a gente faz numa frequência grande. Porque o operador acaba não se atentando para isso, né? Você vê Não, quando o você proprietário falou, não. a apresentação pessoal é importantíssimo, Total. porque parece que é uma coisa óbvia, mas não Não é. não é. Tomar Não banho é. diariamente, Fazer a barba, fazer a cortar a unha, que não Simples, pode usar né? brinco, Mas não não é. pode Exato, usar piercing, anel, né? A gente tem muito piercing. problema com piercing, né? E produto químico, né? Produto de Sim. limpeza, o adequado para sim. usar na concentração certa, o que é Sim, higienizante. porque pode né? ser a concentração certa é de extrema importância, porque senão você pode colocar uma contaminação biológica, química, desculpa. Você pode colocar uma contaminação química naquele produto. Então, você usar doses muito grandes dessa química, né, desse produto, pode prejudicar o alimento. E o treinamento, ele vem também para mostrar, né, a economia que você tem. Por exemplo, se ele usa muito produto, você está gastando muito mais, prejudicando o seu produto, colocando em risco ali a integridade do funcionário, porque não está na diluição correta. E financeiramente né? não vale a pena. Então, assim, financeiramente envolve muita coisa o treinamento, de desperdício, do É. PVPS, que a gente chama, né? Primeiro que vence, primeiro que sai, isso é muito importante. Então, isso gera também uma economia muito grande para o estabelecimento. É isso que eu ia perguntar, porque o desperdício é uma loucura, né, gente, no país, né? Sim. E a gente faz, né? A gente tem, assim, uma preocupação muito grande em minimizar desperdícios. E como que é a parte de validade dos produtos que são usados dentro dos estabelecimentos? Quanto tempo que pode ter esse produto? Quanto que ele tem que ser descartado? Quantos dias? Só para a gente ter uma noção mais ou menos assim. Existe um... A vigilância, ela determina, né, uma tabela, mas, assim, o próprio fabricante do produto dá, após aberto, quanto tempo vale aquele produto, né? A maioria deles dá. Existe um fiscal dentro desse lugar para olhar isso, para estar acompanhando? Não, isso faz parte do treinamento, Ah, né? Então, assim, quando a gente vai fazer visita, a gente sempre olha se a etiqueta está sendo preenchida correta, com a validade que o fornecedor dá, né? E assim, tá vencendo muito produto porque não usa tudo. Então vamos procurar uma embalagem menor, que atenda você que não precisa, você não precisa jogar no lixo o produto que você usou só metade. Então, em vez de comprar de 1 quilo, compra de meio quilo. E aí a gente olha sempre isso em todas as nossas visitas, Isso que validade. ajudou, né? O fato de ter responsável técnica, depois que a lei estabeleceu isso, o acompanhamento disso deixou de ser feito só no caso de uma eventual fiscalização. Elas passaram a exercer essa fiscalização por Sim. estar se responsabilizando tecnicamente. eu né? até fiz a pergunta porque quando você falou assim, ó, depois da pandemia a gente teria que ter o presidente da higienização dentro dos restaurantes. Você lembra que você No falava? começo, quando tinha um monte de procedimentos relacionados à higienização, né? Quando veio Foi a uma- Covid, a gente teve, né, que desenvolver vários procedimentos e a vigilância, ela dava ali uma orientação, mas não o procedimento em si, né? Sim. Então a gente teve que também trabalhar em cima disso e implantar isso nos locais, assim, com a máxima urgência, né? Era muito, muito Em plena pandemia, em né? plena pandemia. Então, Implantar e treinar o pessoal. e treinar e atender as demandas da vigilância, explicar a importância, todo mundo com medo, né? Como é que vai ser e tal. E entenderam? Olha. Olha, Não, Uma parte sim. É, uma parte sim. Eu acho que assim, ficou todo mundo muito preocupado, depois você vai aliviando, né? Você vê que não tá tão perigoso assim, então vai aliviando e vai deixando alguns processos de lado, né? E aí a gente tá lá para lembrar que o procedimento não pode ser Pra abandonado, lembrar, né? pra Pra lembrar. lembrar. Pra lembrar. Mas, no geral, eu sinto, acompanhando a área, né, que o padrão médio de qualidade melhorou muito Melhorou. nos últimos anos, né? De limpeza Sim. também. Tá certo, quando a gente fala de uma cidade igual São Paulo, é uma cidade privilegiada com relação ao que são outras regiões, né? Até fora do Brasil. Sudeste em si, né, Zé? Que você chega aqui, você vai num restaurante comercial, que faz PF, muitas vezes você chega, o lugar é limpo, arrumado, tem a nutricionista lá, tudo refrigerado certinho, outro lado, né? uhum. E eu acho que de uns anos para cá, com a participação de vocês, melhorou muito isso. E a nossa legislação aqui de São Paulo, principalmente, ela é uma das mais exigentes do Rígida, mundo, né? Então, assim, é o detalhe do detalhe. É. Né? Então, a gente precisa realmente de muito treinamento, muito processo, porque a gente sabe que isso faz muita diferença no resultado final, né? E o treinamento, vocês falaram de treinamento. Hoje vocês fazem, falando ainda de reflexo da pandemia, vocês fazem treinamentos hoje online? Fazemos. Faz treinamento Fazemos. online. Isso começou na pandemia,
né? Porque foi uma necessidade. Não tinha outro jeito? Não tinha outro jeito, não dava para reunir as pessoas, então começamos com os treinamentos online. E aí a gente faz ou online, ou presencial, ou os dois. A gente dá a teoria e depois vai lá na prática mostrar, né? Preenchimento de planilhas, fazer eles entenderem que isso é uma documentação, isso é exigido pela vigilância sanitária, não é a gente que quer mais uma planilha para preencher, né? E são várias planilhas. Então... E esses 2 momentos a gente viu realmente nos nossos clientes que é muito assertivo. Porque a gente coloca um conteúdo de uma forma, porque as pessoas entendem de formas diferentes, né? Então a gente coloca nessa forma online, explicando, e depois na prática, onde eles vão pegar, a gente chega lá e fala, pega lá um produto. Pegar um produto, vamos preencher a etiqueta. Eles olham com aquela cara toda assustada, sabe? Mas a gente vai fazer aqui na hora? Eu falei, aqui na hora, vamos simular como seria o seu dia a dia. E aí a gente pega, preenche lá, eles vão preenchendo e eles vão conseguindo criar um raciocínio sobre aquilo para não errar mais. Porque a ideia é essa, que eles consigam entender para não ter o mesmo erro, não persistir. Então, o ensinamento é de suma importância. Agora, uma coisa, me corrijam se eu estiver errado, mas que a gente vê muito é o seguinte, né? Num trabalho do tipo que vocês fazem, o dono do restaurante ou o gestor da rede, ele normalmente delega para vocês a responsabilidade sobre o treinamento e a formação das pessoas com relação àquilo e até a manutenção daquele padrão, né? E não ter a preocupação de formar o multiplicador disso, né? Que é o cara do dia a dia. Então, o dono da franquia não faz o treinamento, o franqueado não faz o treinamento, o gerente da loja não faz o treinamento. Eu estou errado? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Acontece, né? Eles passam a responsabilidade para a gente, só que numa consultoria, a nutricionista não está lá todos os dias para olhar. Então, tem que ser um trabalho de equipe. Validade de produto é uma coisa inegociável. Então, isso é responsabilidade de toda a equipe, toda. Do gerente, do dono, porque imagina, vai lá uma fiscalização, pega produto vencido. Não vai ser o nome da nutricionista que vai falar, ó, foi a nutricionista. É o nome a rede, né? Então, é muito, muito assim, muito sério e a gente conscientiza eles da importância que está todo mundo envolvido no processo, todo mundo é responsável por aquilo. Mudando de assunto e falando de Thalita, chefe Thalita, que eu tô sentindo um cheiro, vi que saiu mais alguma coisa ali. Qual foi a receita que vocês passaram? Porque a chefe Thalita sai num peixe, sai tanta coisa daqui. Vocês podem falar para nós? Qual foi a receita que vocês passaram? Pode falar. Foi um filé de peixe ao molho de maracujá, com legumes, purê de abóbora e grão de bico com pimentões. Uau! Responsa, né? E aí, chefe Thalita, como que a foi? chefe fez uma versão dela. Fiquei um pouco nervosa. Por quê? De dar errado. Imagina. Responsa. Não tem perigo, não. Olha só, a gente está conversando, uma conversa de 15 minutos, a chefe prepara esse cardápio. Uma tranquilidade, Na né? verdade, já tá tudo pronto. Já tá pronto. Já tá pronto? Já tá pronto. Já tá pronto, que ela falou, não é que estava pronto, é que já tá tudo eu pronto. falei, ela prepara tudo isso, ela falou, não, já tá pronto. Tudo pronto. Chefe, conta para nós qual foi Eu fiz a uma preparação. versão, dei uma modificada na versão de vocês, mas com grão de bico, eu fiz uma salada de grão de bico. O grão de bico eu cozinhei no nosso aivário, eu usei o processo de pressão dele, então eu coloquei para cozinhar, usei a pressão, ele cozinhou numa média de 20 minutos, e aí depois eu tirei ele, resfriei, usei os pimentões, mas coloquei um pouquinho de limão siciliano, fiz algumas modificações aí para vocês. No peixe, fiz um peixe grelhado, só que eu fiz um peixe grelhado no nosso iCombi Pro, usando toda a inteligência dele. Então, enquanto vocês estavam conversando aqui, fiquei prestando atenção enquanto ele ficava grelhando. Em nenhum momento eu fiz nada de ficar observando, ele fez todo o processo sozinho. Então, na hora de vocês provarem, quero ver que vocês sintam se ele tá suculento, como é que tá. Então, não precisei fazer nenhum processo de monitoramento. Fiz o molho de maracujá de vocês, mas fiz um molho de maracujá um pouquinho diferente. Fiz com algumas essências. Ele tá junto reduzido, pra ver. né? Que tá bonito até. Reduzido, mas com algumas essências para dar um gostinho especial.
fiz o purê de abóbora, mas eu fiz um purê de abóbora rústico. Então eu assei a abóbora também no iCombi Pro, usando um processo inteligente, onde eu também não precisei monitorar, e usei um sal grosso, onde a gente fez um processo dentro do forno de defumação. Então, usando um acessório de defumação. E aí eu usei esse sal grosso de defumação no purê. E aí, vamos ver como é que vai ficar também. Peixe ao molho de maracujá com salada de grão de bico. De grão de bico com purê defumado de abóbora. E junto uma abóbora grelhada também, feita no forno. Doutora, que trabalho em conjunto maravilhoso. Isso. Nutricionista Espero com que chefe. vocês gostem. é isso que eu ia perguntar. A câmera está aberta e eu queria que vocês, como nutricionista, dessem um recado para os chefes. Olha. Porque nós tivemos aqui um exemplo, né, Zane, de que é esse trabalho. O que vocês têm para falar? Porque nós já fizemos uma pergunta, vocês vão ver no episódio da chefe Thalita, ela dando uma dica para os nutricionistas. A gente queria que vocês fizessem dando uma dica para os líderes, os chefes. Olha, se me permite falar, o nosso trabalho, tanto das nutricionistas com os chefes, eles se complementam. E isso, quem tem a ganhar são só os proprietários, os donos, os gestores. Porque é o melhor de dois profissionais para servir você como cliente. Então, nós temos funções diferentes dentro de uma cozinha, não é? Com certeza. E eles se complementam. E isso é o que eu tenho mais de dica assim, para falar. Aproveite o profissional de cada um, que quem tem a ganhar é o proprietário, é o dono da franquia. Um não ocupa o lugar do outro. Não mesmo. Né? Não ocupa. Se Então, complementa. essa Eles se junção complementam. é que E faz você o pode trabalho. falar, né, doutora Carla? Porque são 20 anos e no começo não pouquinho foi mais de fácil, 20. né? Não foi, né? Eu lembro no meu primeiro emprego, só falar rapidinho. Pode falar, por favor. Eu tinha 20 anos, né? E aí eu cheguei na cozinha e fui falar alguma coisa pro chefe, né? Não lembro mais. E ele falou, mas quem você acha que você é para vir falar o que eu tenho que fazer? Eu tô aqui há 15 anos, Exatamente. né? Então a gente, né, sofreu bastante, mas a gente tá vendo essa mudança, das pessoas entenderem realmente que a gente não tá ali para competir, não para falar eu sou melhor que você ou vice-versa. É complemento. Eu não faço o trabalho da chefe, a chefe não faz o meu trabalho. Até eles estão fazendo, né? A gente sabe hoje que muito chefe tem... Mas quando você vai ver ali, não está sendo bem feito, porque existe uma legislação por trás disso, Sim. né? Então, muitas vezes, os chefes tomam a frente e falta um pouco ali do conhecimento técnico, né? Então, eu sempre falo, cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua área de atuação, e aí fazendo essa junção, esse link que tem nos trabalhos, que aí dá super mesmo certo. porque priorizar é importante, né? E quando você está fazendo essa função relacionada à área de qualidade ou de segurança, a tua prioridade é aquela. Sim. É difícil o profissional de cozinha, o chefe, que está lá com a dinâmica do negócio e com a demanda que isso já gera, conseguir priorizar Sim. o cliente, a produção e ainda a parte Sim, técnica relacionada né? Eu à acho que é segurança, à isso. qualidade, Eu né? acho É que difícil. cada um fazendo o seu trabalho e juntando isso e não vendo o outro como rival e sim como aliado, o resultado é A prova incrível. tá aqui, né? Exato. Exatamente. Olha isso. Que bonito, hein, chefe? Tá lindíssimo. Teremos que fazer esse sacrifício, Vai. que é Verdade. experimentar Vamos esse ter prato. que experimentar. O meu problema desse É um formato problema. de podcast com Não tô- experiência de cozinha é esse. É muito, não tô muito vendo muito problema, difícil. não, viu? Vou te dizer Não, né? que eu não tô vendo problema, sendo não. bom, né? Sacrifício muito Eu tô grande. pensando que a gente deve ter 200 episódios, mais ou menos, até o final. E o que a Nutrenza tem para falar hoje para os próximos prospects, né? Deixa o recado aí, pessoal. Bom, entendam que isso é investimento, não é gasto, né? Existe ali um trabalho que vai minimizar custos, que vai minimizar a chance de dar problemas muito grandes para o estabelecimento, que às vezes são irreversíveis, né? Então, o nosso trabalho está ali para fazer um preventivo, né? Muita gente procura a gente depois que o problema aconteceu. E aí a reversão disso dá muito mais trabalho, gera muito mais custo do que se você fizer o preventivo. Sim. Né? Planejamento.
E a gente está ali para achar soluções. Às vezes, você dentro do processo não consegue ver uma solução para aquilo, né? Verdade. E assim, falar, eu vou ter que investir muito. E às vezes é uma coisa tão simples que tem um baixo investimento ou nem tem investimento. É só fazer algumas alterações ali dentro, que aí as pessoas olham e falam, nossa, era simples, eu não consegui ver. Simples, você está dentro do problema, né? Então, a gente está lá para trazer soluções, né? Ver o que pode melhorar. Né? O nosso trabalho não é ficar lá apontando erros. Sim. É verificar onde estão os problemas e trazer as soluções para esses problemas. E às vezes a oportunidade está num detalhe, né? Num Tem detalhe. vezes que a gente chega, vai fazer o trabalho no cliente, o cara e vai olhar a estrutura de custo do negócio dele, ver o que ele está tendo de despesa e ver que parte das despesas estão relacionadas a procedimentos não cumpridos ou não estabelecidos na parte de limpeza, de organização. O cara tá lá tá gastando muito com coleta de lixo e não vê que o funcionário dele joga 3 papéis no saco de 20 litros, fecha, joga para fora e quem faz a coleta cobra ele por saco. Daí chega um trabalho igual de vocês, identifica, o lixo, o descarte é desse jeito, e ele resolveu um negócio que está trazendo lucro para ele, Exatamente. né? Os produtos vencidos, o uso errado de produtos químicos, né? Falar, eu não vou comprar daquela empresa que é muito cara, mas a diluição dela, o produto rende muito mais. É conta, né? E as pessoas realmente não veem. Então, a gente está lá porque a gente já tem muita experiência com isso, né? Vocês Então, veem mais fácil, né? A gente consegue... E a gente traz uma experiência de outros clientes. Coisas que deram certo em clientes diferentes. Então, por exemplo, tem uma hamburgueria. Lá ele tem um problema em específico. E a gente encontrou uma solução. Por que eu não posso replicar essa solução numa pizzaria, por exemplo, ou num restaurante comercial? E a gente dá certo essa solução que o cliente em si ali, o proprietário, ele nem tinha pensado sobre isso. E a gente traz essas soluções de formas diferentes. Às vezes até para ele escolher, dependendo do que for, a gente consegue dar 2, 3 opções. Porque a gente tem a visão do todo, né? Sim. Muito bom. Zane. Agora elas têm que aprovar o prato da chefe. Já tá ali. Agora é a hora. Vamos combinar que a apresentação já tá maravilhosa, né? bonita, Olha né, essa gente? apresentação. Muito lindo. Vamos ver. Então, só agradecer, né, Zane? Agradecer, obrigado pela participação A gente que agradece. no episódio, Que delícia de... pelo conhecimento transmitido aí para quem está assistindo. Com certeza serão convidadas para outros episódios e outros momentos da Nutri FS. E, de novo, vamos encerrando aqui, sem poder dar oportunidade para quem está assistindo de experimentar, né? Uma pena, uma pena. Eu quero agradecer Muito também. boa vontade. Eu quero agradecer também esse convite. Sim. Nós gostamos muito de estar aqui. A gente já se conhece há muito tempo e a gente sabe que quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito honrado, depois de todos esses anos, de coração mesmo, Zane. E agora com você também, porque é um reconhecimento de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo dentro da Nutrença já faz muitos anos. Então, ser convidada foi realmente muito gratificante e agradecer também a chefe. Trabalho de qualidade vocês fazem, de qualidade muito grande. Eu que agradeço, Obrigado. viu? Obrigada. Fernanda, Carla. Obrigada. Thalita. Obrigada. Muito obrigado, chefe Thalita, por tudo. Agora está escalada para todos os episódios. Virou chefe oficial, Vivi. Que bom. Obrigada. Gente, sem comentários, o nosso intuito é esse de desmistificar mesmo e trazer conteúdos para que o mundo fique melhor, tá? Muito obrigado, agradecemos a Rational pelo espaço cedido e vamos que vamos, daqui a pouco tem mais.